Vamos agora à atualidade desportiva deste fim de semana com José Cancela Moura. Boa noite, Cancela. Boa noite. É inevitável que comecemos por falar do hóquei em patins, Cancela. É verdade. Portugal acabou por não conseguir o principal objetivo, que era sagrar-se campeão europeu. Podemos dizer que ficou à distância de 6 segundos, mas eu julgo que o jogo que não deslustrou, penso que terá sido, na minha opinião pessoal, um dos melhores jogos de hóquei em patins que nós teremos visto nos últimos anos. Houve bastante emoção, do princípio ao fim, muitos golos. As equipas, pelo menos na primeira parte, foram extremamente abertas, com um jogo bastante intenso. Mas eu julgo que Portugal na segunda parte, e a segunda parte foi um bocadinho mais fechada, julgo que acabou por deslumbrar-se um bocadinho, primeiro com as facilidades iniciais. Aos 7 minutos Portugal já estava a ganhar 2-0, Portugal teve um domínio muito intenso naquela primeira metade da primeira parte, mas depois julgo que aos poucos houve um equilíbrio bastante grande da Espanha, e eu julgo que Portugal na segunda parte, com esta estratégia toda, acabou por, psicologicamente, penso eu, ficar um bocadinho afetado pela possibilidade de 2 resultados. O empate servia à seleção nacional e eu penso que jogou-se demasiado com isso. Houve, de facto, depois, numa parte final de veras emocionante, de facto, com bastantes alternâncias no próprio marcador, e julgo que os espanhóis foram muito mais felizes. Só isso, porque eu acho que qualquer um das duas equipas seria uma digna vencedora deste campeonato. Julgo que, ao contrário de outras ocasiões anteriores, Portugal esteve muito igual à Espanha, mas a Espanha teve o mérito bastante grande de acreditar até ao fim. Foi um jogo muito equilibrado, em que até nas bancadas a postura de ambas as claques foi exemplar. Sim, é verdade, ao contrário, por exemplo, de outros jogos em que às vezes existem algumas picardias, e eu julgo que aqui só há a lamentar até dentro do campo. O Pedro Gil teve lá uma atitude para expulsão direta, foi uma agressão. Ainda na primeira parte. Ainda na primeira parte, eu julgo que... E depois houve umas provocações mesmo ao guarda-redes Ricardo Silva, quando festejaram mesmo, portanto, o último golo da Espanha, e eu julgo que Pedro Gil que teria sido evitável ter acontecido o que aconteceu. Mas julgo que, por exemplo, até houve uma prestação por parte do público, todo ele, que estavam lá misturados, portugueses e espanhóis, as condições de segurança não foram assim tão rigorosas, ou pelo menos aparentemente não eram rigorosas, e eu acho que esteve muito bem. Portanto, mesmo nesse capítulo, julgo que o campeonato também merece nota máxima. Eu julgo que a assistência rondou na final, estava completamente esgotado, mas nos Jogos de Portugal foi quase sempre assim, cerca de 15 mil espectadores, o que é muito bom para a modalidade. Relativamente ao campeonato propriamente dito, eu julgo que a classificação foi aquela que basicamente esperávamos. Julgo que a Inglaterra foi a decepção de toda a prova, portanto, apanhando goleadas com quase todas as equipas, e Portugal e a Espanha a um nível e um patamar completamente superior relativamente aos demais. A Itália, obviamente, foi a terceira classificada e destacou-se dos demais porque só perdeu com Portugal e Espanha, e depois a França, a Suíça e a Alemanha, que estão ao mesmo nível, e efetivamente já estamos também habituados aos resultados que tiveram. Eu era capaz, porque eu acho que também há importância quanto a isto, de dar aqui 2 notas. A primeira, o vereador de desporto da Câmara de Paredes, que é o Cândido Barbosa, que também é ele um desportista do ciclismo. Uma referência. É uma referência incontornável do ciclismo nacional. Veio dizer, e eu julgo que isto é uma nota importante, que as expectativas que tinham criado para que este campeonato fosse em Paredes foram superadas de larga forma, e que o êxito que eventualmente estão a ter espera que venham a motivar também os clubes para investirem mais no hóquei em patins. Eu acho que isto é muito importante, porque no fundo revela a preocupação da organização e de uma Câmara Municipal de, para além de evidenciar a sua região, fazer alavancar o efeito que eventualmente tem este campeonato na própria modalidade. O outro aspecto, porque também o campeonato também se faz de figuras individuais, eu gostava de destacar neste último jogo, que foi uma verdadeira final, apesar de ser um campeonato, mas foi uma verdadeira final, gostava de destacar o Ricardo
Silva e o Sérgio Fernandes, que são os dois guarda-redes, o português e o espanhol. Eu quero lembrar que o guarda-redes espanhol apenas tinha sofrido 2 golos antes do jogo de Portugal. Portanto, isto revela bem a consistência defensiva da Espanha. E de jogadores de campo, as duas figuras incontornáveis deste encontro foram o Reinaldo Ventura por Portugal e o Jordi Bargalló pela Espanha, que eu acho que de facto foi a grande referência do próprio 5 espanhol e que permitiu, foi ele o autor do golo, mas não foi por isso que efetivamente eu evidencio. O Reinaldo Ventura esteve muito bem durante todo o jogo, é evidente que falhou um penalti, falhou um livre direto a 5 minutos, a 2 minutos e meio, mas eu acho que são contingências do próprio jogo. E ele, que nunca foi campeão da Europa, acredito que mais do que nós todos gostaria que tivesse concretizado de outra maneira, mas o Bargalló de facto foi um jogador muito personalizado em campo e que permitiu à Espanha evidenciar-se com esta supremacia, acreditando, como eu disse, até ao fim, e portanto a Espanha é a 7ª vez consecutiva campeã da Europa e muito deve, sobretudo, quer ao seu guarda-redes, quer ao Bargalló. Num nível um bocadinho inferior a este, eu era capaz de destacar na parte portuguesa o João Rodrigues, que é um jovem e que esteve também muito bem, e o Pedro Gil, com exceção daquilo que eu já referi, pelas razões que também já enunciei, que eu acho que foram de um antidesportivismo um bocadinho atroz. Cancela, passando agora ao futebol, este foi o fim de semana da segunda eliminatória da Taça de Portugal, em que, por exemplo, no Leixões-Lessa, a família Pedras conseguiu destacar-se de todos os outros, não é? É verdade, foram 2 gerações, do lado do Leixões o veterano e do lado do Lessa um jovem muito promissor, pelos vistos, fez uma estreia nos séniores e foi ele que marcou o único golo do Lessa, e que é sobrinho e tem 18 anos e é sobrinho do Pedras, que é o veterano que joga no Leixões e que também foi uma das figuras do encontro. Não, este jogo da Taça de Portugal tinha um atrativo. Estas equipas não se encontravam há 20 anos em competições oficiais, e a última vez foi em 93-94, naquilo que era designada na altura como a segunda divisão de honra, que agora é a segunda liga. E nessa altura, obviamente, como agora, o Leixões tem tido um bocadinho mais de supremacia relativamente ao Lessa. São 2 equipas que, até pela rivalidade que mantenham ao longo destes anos, são sempre jogos com outros condimentos. E eu julgo que nesta reedição deste confronto histórico até houve de tudo. Houve discordância relativamente à data da realização do encontro, que começou por aí. Começou muito cedo, não é? Houve golos, bastantes golos, 5 golos, houve expulsões, houve penaltis falhados e depois houve muita intensidade de jogo, como já foi evidenciado nas crónicas que nós todos vimos. Eu julgo que o Leixões, que acabou por fazer um triunfo bastante tranquilo, utilizou até, o treinador teve a oportunidade, Horácio Gonçalves, de lançar algumas segundas linhas. Também do lado do Leixões se estreou o primeiro ugandês a jogar em Portugal, que é o Quisito, que foi um dos marcadores de um dos golos do Leixões, e julgo que o Leixões, no fundo, entrou disposto logo no início a resolver o jogo e julgo que o conseguiu, porque o Pedras, de grande penalidade sobre César, marcou logo aos 8 minutos, e entre muita luta, esta supremacia do Leixões inicial, que entrou muito bem no jogo, acabou por até ao intervalo não ser alterado o marcador. Ainda assim, o Leixões, antes do intervalo, falhou um lance que o José Pedro acabou por permitir uma defesa do guarda-redes do Lessa num penalti que acabou por falhar. Podia ter sido uma supremacia maior até o intervalo. Destaque também para o jogo entre Frei-Monte e Salgueiros, em que o Eu já iria ao Frei-Monte, mas só gostava de dizer, ainda relativamente ao Leixões, que houve expulsões, um de cada lado, na última primeira parte, nos últimos 15 minutos da primeira parte, e depois a segunda parte, como disse há bocadinho, foi de uma supremacia ainda maior do Leixões. Eu penso que até pela diferença de plantéis e sobretudo porque o Leixões está num campeonato profissional e o Lessa, como sabemos, está uns furos abaixo desta situação. Julgo que os treinadores estarão de acordo relativamente à prestação de ambas as equipas e quer um quer outro evidenciaram a justiça do resultado e no fundo os objetivos que alcançaram, uns porque no fundo saíram de cabeça levantada e os outros porque continuam em prova, portanto relativamente a isso não há dúvidas.
O Fremundo de Salgueiros, de facto, também traz um condimento diferente. O Salgueiros está na 3ª Divisão Nacional, subiu este ano, e o Fremundo é da 2ª Liga, portanto havia aqui um certo atrativo, sobretudo pelas tradições que carrega o Salgueiros. Agora o Salgueiros, que está comandado em termos técnicos pelo ex-internacional Carlos Secretário, que também é uma curiosidade, mas que convinha referir. Eu julgo que o jogo em si, pelo resultado, acabou por evidenciar o sofrimento que eventualmente que o Fremundo teve e que poderia ter ultrapassado com uma certa facilidade. Houve uma expulsão de um jogador já no final do jogo do Salgueiros, e o golo do Fremundo aconteceu só aos 83 minutos, o que significa que, no fundo, o Salgueiros esteve muito bem organizado do ponto de vista defensivo. Julgo que o Fremundo acabou por ter um ascendente sempre sobre o adversário durante todo o jogo, mas acabou só por resolver na parte final do encontro, porque eu acho que foi bastante apático em campo o próprio Fremundo, e a própria acutilância atacante também não foi a melhor. Julgo que a exceção a tudo isto acaba por ser, portanto, o autor do golo, o Pedró, que acabou por, com o golo alcançado, ser dos jogadores mais inconformados em campo e conseguir aquilo que parecia fácil, mas que se tornou bastante difícil, e o Fremundo ganhou com a vantagem mínima. Porque acabou também, Cancela, foi o nosso tempo. Obrigada e até para a semana. Muito bem, muito obrigado.